Muito bom. Estamos no capítulo 10. Um de vocês, agora nem me lembro qual foi lendo os nomes dos 12, não é? Isso. E eu fui fazendo alguma observação a propósito de cada um. Mas acho que encerramos, não é? Encerramos. A leitura sim, mas depois Jesus enviou esses 12 não. recomendações. Isso sim. Não. Agora vem o início do discurso, que é o segundo discurso de Jesus em Mateus, que é o discurso missionário. O primeiro foi o Sermão da Montanha. Esse aqui, de um capítulo só, é o discurso aos missionários. Momento, antes de começar. Muito desse discurso deve ter sido composto post-pascalmente pela comunidade no estágio oral dos anos 30 a 70, 80. Porém, acredito que haja um núcleo consistente de logias aqui, de ditos, que tem todo o sabor de provirem da boca de Jesus. Muito bem. Então, continuando. Jesus enviou esses 12 com estas recomendações. Não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos. Dirigi-vos antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Bem, vamos parar aqui. Qual o sentido dessas proibições? Uma missão que não é universal. Uma missão que tem como limites geográficos as ovelhas da casa de Israel, ou seja, a Palestina. O que é que está por detrás disto? Por detrás disto está uma tradição histórica que Jesus nunca transpôs nenhuma fronteira. Segundo, Jesus nunca pregou a não-judeus. Terceiro, a pregação aos gentios só virá após a morte e a ressurreição de Jesus. E mesmo assim, os judeus tinham o privilégio de ocupar o primeiro lugar. Paulo, convertido, quando girava pelo Império do Oriente, sempre entrava por primeiro nas sinagogas dos judeus. Era lá feito o primeiro anúncio. Só depois da incredulidade e da rejeição, Paulo se foi dirigindo aos não-judeus. Isto é histórico, certo? Quer dizer, os não-judeus virão, mas virão mais tarde, bem mais tarde. Dirigindo-vos a elas, proclamai que o reino dos céus está próximo. O proclamai que o reino dos céus está próximo. Aqui, Mateus usa um vocábulo grego que significa chegou próximo. Não se fala assim em português, não é? Chegou próximo. Chegou perto. Mas literalmente chegou próximo. Ou seja, o reino de Deus chegou, mas não se consumou. Mateus tem sempre para o reino de Deus, um quê de futuro que ele reserva para a manifestação final. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça, Isso. recebestes, de graça dai. Ótimo. Até aqui, Jesus transmite aos seus todos os seus poderes. A única coisa que Jesus proíbe e não lhes dá, vem a seguir. Não leveis ouro, nem prata, nem cobre nos vossos cintos. Aí está. Eles podem pregar, eles podem realizar toda sorte de milagre, mas não devem, de forma alguma, misturarem milagre, prodígio, reino de Deus com dinheiro, com mamona, com os bens deste mundo.
Quanto mais desapegados eles forem das coisas deste mundo aqui, pobreza absoluta, tanto mais eles realizarão o que o mundo não pode realizar. Os sinais e prodígios. E este discurso, que Lucas também, de certa maneira, tem, porque o material aqui é material da fonte Q, é algo que os primeiros cristãos levaram a sério no primeiro século. Os missionários cristãos eram pobres, humanamente falando, pobres. Não tinham dinheiro, não recebiam espórtulas, não recebiam ordenado. Quando muito, a comunidade os mantinha em suas viagens. Isto é, a pobreza absoluta com os recursos deste mundo vai par e passo com os milagres. O que o mundo não pode dar, eles dão. Mas deve se desapegar de todas as coisas deste mundo. Agora, diante disto, se percebe o caráter nefando, o caráter de seitas por aí, que se locupletam e se enriquecem a mais no poder com a pregação do Evangelho. Isto aqui é o anti-evangelho. Alguém se enriquecer e viver no luxo graças à pregação do Evangelho. É o exato contrário de Jesus, é o exato contrário do que Jesus pregou, é o exato contrário do que esses aqui fizeram e o exato contrário da grande tradição da igreja também. É uma teologia perigosa, né? A teologia da prosperidade, não é? Que é uma volta indevida ao Antigo Testamento. Certa vez, certa vez eu escutei um desses aí falando: Deus, o nosso Pai, é riquíssimo. E qual é o pai rico que não quer ver o filho rico também? Isto aqui é o anti-evangelho. Isto aqui é o anticristo. Deus é rico em quê? Deus é rico em euro? Misericórdia. Deus é rico em dólar? Em que Deus é rico? Ele não sabia. Deus é rico em amor, Deus é rico em perdão, Deus é rico em misericórdia. Deus não precisa de dólar. Deus não precisa de euro e nem de real para ser Deus. Pior ainda é dizer que Deus nos deve isso, né? Qual é o pai rico que não quer o filho rico também? O pai rico quer o filho rico sim, mas de outras coisas. Está vendo? De virtudes. Nem alforje para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias. Vejam. Quando nós sonhamos com uma viagem, uma semana antes começamos a fazer a mala, para não nos esquecer de coisa alguma. E depois escrevemos, não é? Para que na última hora não nos esqueçamos de colocar dentro alguma coisa. Jesus manda exatamente o contrário. Nada, absolutamente nada. Nem cajado, pois o operário é digno do seu sustento. Isto é, eles devem, já que eles levam o reino de Deus consigo, eles devem viver daqueles que aceitarem o reino de Deus e quiserem lhes dar um prato de comida, um abrigo, uma hospitalidade, eles devem receber isto aqui. Mas Jesus nem mesmo lhes garante que todos os receberão e que farão um sucesso extraordinário. Nem isto Jesus garante. Quando entrardes numa cidade ou num povoado, procurai saber de alguém que seja digno e permanecei ali até vos retirardes do lugar. Isto é, o missionário deve aceitar o que lhe oferecem. Nada mais. Ao entrardes na casa, saudai-a, e se for digna, desça a vossa paz sobre ela, se não for digna, volte a vós a vossa paz. Mas se alguém não vos recebe e não dá ouvidos a vossas palavras... O que pode acontecer, Jesus não garante o sucesso 100% para todos. Saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi o pó de vossos pés. Em verdade vos digo,
no dia do julgamento, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra, que são as famosas e tristes cidades bíblicas destruídas por Deus, do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas entre lobos. Por isso, sede prudentes como as serpentes e sem malícia como as pombas. Ou seja, aqui é preciso ter ao mesmo tempo a sagacidade da serpente e a simplicidade da pomba. Isso é, o missionário tem que unir sagacidade com simplicidade. Vamos fazer um intervalo e voltamos.